senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nossos visitantes. Há pouco, na abertura da sessão de hoje, o senador que me antecedeu nesta tribuna falou sobre uma figura, talvez uma das mais emblemáticas e importantes do século XX, que o mundo todo reverencia. E as razões são enormes do tamanho, da grandeza desta figura que honra a política, o ex-presidente e pacificador da África do Sul, Nelson Mandela. Na sexta-feira, vários senadores ocuparam a tribuna para reverenciar a memória deste grande líder e que se tornou um grande amigo do Brasil. E aqui o presidente da Comissão de Relações Exteriores, nosso jovem talentoso senador Ricardo Ferraz, faço essa abordagem para também dizer que também assinei com muito bom grado a iniciativa do senador Paulo Paim, que na sexta-feira fez um requerimento de votos de pesar a ser encaminhado pelo Senado Federal à família do grande líder sul-africano Nelson Mandela. Mais do que um exemplo de vida, ele foi um exemplo de liderança política que encantou o mundo. Não só pela sua capacidade, mas pelo sofrimento depois de 27 anos em 3 prisões no seu país, trabalhos forçados, saúde debilitada, e suportou brava e heroicamente até os 95 anos de idade. E sucumbiu a uma tuberculose que o atormentava fazia muito tempo. Eu tive a honra como jornalista, senador Rubem Figueiró, caros colegas senadores, de como jornalista ter acompanhado a primeira visita oficial de um presidente brasileiro à África do Sul. Isso foi em 1996, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso esteve lá. E ali, vendo de perto aquela figura doce e ao mesmo tempo forte, ao mesmo tempo frágil fisicamente, fazia 2 anos que Mandela havia sido eleito. E tivemos a honra também de ir até o bairro de Soweto e ir à residência onde Mandela viveu com a família. Um bairro gigantesco em Joanesburgo, a visita oficial em Pretória, uma cidade muito bonita, que é iluminada pelos jacarandás, que foram levados do Brasil para aquela cidade. E ali deu para perceber exatamente que estávamos diante, no Congresso Nacional Africano, daquele personagem que marcaria o século XX e o século XXI. No final da Copa do Mundo de 2010, no estádio Soccer City, Mandela entrou num carrinho de golfe e foi a sua última aparição pública numa cerimônia oficial. Naquele estádio lotado por 85 mil torcedores, a maioria sul-africanos, mas de todas as partes do mundo que amam o futebol, gritavam e ovacionavam aquele líder que já estava fisicamente muito fragilizado. Ele estava com 92 anos de idade. E com a mesma forma doce e meiga, ele passou por ali exaltado com vibração. E aquele cenário bonito daquela festa que o mundo todo gosta, que é a festa do futebol, foi, por assim dizer, a última demonstração da força da imagem desta figura Nelson Mandela. Ele que já havia inspirado um filme, Invictus, que usava o esporte como forma de integração racial. Faço um corte agora e saio de Joanesburgo, no final da Copa de 2010, e venho para Joinville, neste domingo,
lá em Santa Catarina. Senador Cristóvão, as cenas não combinam em nada com o esporte, não combinam em nada com aquilo que nós queremos mostrar ao mundo, como mostrou a África do Sul em 2010, e nós mostraremos ao mundo em 2014, no ano que vem. E está tão próximo. Isso não é futebol, é barbárie. Essa foi a manchete que o jornal espanhol Marca estampou nesta segunda-feira, se referindo à briga entre as torcidas na Arena Joinville, no duelo no Brasileirão, Campeonato Brasileiro de Futebol, entre o Atlético do Paraná e o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Na mesma capa, o Diário Espanhol traz que pelo menos 4 pessoas ficaram feridas com gravidade e que não havia policiamento para separar torcedores. O Mundo Deportivo, outro diário espanhol, cita a preocupação do ex-jogador do Barcelona e atual presidente do Vasco, Roberto Dinamite, com a segurança dos jogadores para continuar a partida. Selvageria mundial foi o título do jornal esportivo argentino Olé. O texto lembra que apenas 2 dias após o sorteio das chaves da Copa do Mundo de 2014, a sede do Mundial é palco de cenas de terror. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport mostra fotos do torcedor sendo espancado no chão e comenta que aquele foi o ponto máximo da violência no estádio. Na França, o L'Équipe diz que o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro tornou-se um drama que foi além do campo. De fato, nada combina com o espírito de brasilidade, com o espírito de receber, com o espírito de celebrar o esporte que é a paixão nacional, o futebol. Eu sou uma torcedora como grande parte dos brasileiros, mas eu não sou fanática. E é o fanatismo, talvez, e a paixão exacerbada e que não justifica, sob nenhum aspecto, a violência que ocorre e que aconteceu no estádio em Joinville. Uma cidade que eu conheço, uma cidade pacata, uma cidade próspera, uma cidade que é um exemplo de empreendedorismo, de desenvolvimento, de integração. Ex-prefeito de Joinville, temos aqui um grande senador, que acabou governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. Talvez esteja tão triste quanto todos os outros joinvilenses. Uma cidade que tem o Balé Bolshoi, que tem um festival de dança que o Brasil inteiro admira, que tenha sido também o palco dessas cenas de barbárie. E nós queremos, sinceramente, senador Rubem Figueiró, caros colegas senadores, fazer um esforço aqui no Congresso, se for possível, para que o ambiente da disputa esportiva em 2014 seja um ambiente de paz, de concórdia e de confraternização. Hoje, ouvindo algumas preocupações, Porto Alegre vai sediar 4 jogos, mas o mais emocionante deles, ou o que vai provocar a maior movimentação, sem dúvida, será o último jogo lá no Rio Grande do Sul, entre a Argentina e a Nigéria. A Argentina é nossa vizinha, é um país amigo, que tem fronteira com o Rio Grande do Sul, e milhares de torcedores argentinos certamente atravessarão a fronteira para assistir no nosso estádio Beira-Rio este jogo que deve ser emocionante. O bonito futebol argentino vai estar lá presente. Então, nós não queremos repetir em 2014 nenhuma cena, nem parecida com o que aconteceu ontem e que andou pelo mundo inteiro, a cena daquilo que a imprensa internacional chama de barbárie e de selvageria. Nós temos que resguardar todos, os torcedores, os jogadores, os dirigentes, os turistas, os torcedores de futebol que gostam do esporte, para que seja um espetáculo verdadeiramente bonito e consagrador do nosso país.
Aliás, eu queria até registrar, neste momento, a manifestação da presidente da República, Dilma Rousseff, que condenou hoje as cenas de violência que marcaram o jogo entre o Atlético Paranaense e o Vasco no domingo. Na sua conta pessoal, no microblog Twitter, a presidente da República afirmou que vai conversar com o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, para assegurar a presença da polícia dentro das arenas de futebol. Aliás, isso está transcrito numa informação distribuída pelo G1, que é um portal de informações do jornal O Globo. Na avaliação da presidente, não é possível mais conviver com essa violência nos estádios. Todos nós concordamos. O que a presidente da República, como a autoridade maior do nosso país, tem a responsabilidade de assegurar. Ela disse, são chocantes as cenas de brigas entre torcedores no jogo. Essa violência vai contra tudo que acreditamos ser o futebol. Um esporte de paixão, mas também de tolerância. Paz nos estádios. O país do futebol não pode mais conviver com a violência nos estádios, escreveu a presidente na rede social. Aliás, na noite de domingo, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, divulgou nota repudiando a violência na Arena Joinville. Abre aspas, os responsáveis devem ser identificados e punidos, cumprindo-se o Estatuto do Torcedor, que prevê penas de reclusão e de banimento dos estádios aos torcedores que cometerem atos de violência. Fecha aspas, manifestou o ministro do Esporte. O ministro disse que a pasta irá procurar o Conselho Nacional do Ministério Público para buscar um entendimento sobre a presença da polícia nos estádios. A tenente-coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, Claudete Lemkul, informou ao portal G1 que no momento da briga não havia policiais militares dentro do estádio. Segundo essa autoridade da Polícia Militar catarinense, o motivo para a ausência de policiamento foi uma determinação do Ministério Público do Estado. Segundo ela, após a briga entre as torcidas, 160 policiais militares começaram a atuar dentro da Arena Joinville e 20 fora do estádio. Em nota emitida pela Polícia Militar de Santa Catarina, às 22h50 de domingo, a corporação afirmou que esteve presente na parte externa do estádio durante o evento, atendendo a uma ação civil pública por parte do Ministério Público que propôs que o Poder Judiciário proíba a participação de policiais militares em atividades que fujam da competência constitucional da corporação. A nota afirma ainda que 113 policiais militares integraram as equipes de policiamento ostensivo, a pé, montado, de carro, motocicletas, helicóptero e resgate médico. Dentre esses policiais militares, encontrava-se um efetivo composto pelas guarnições de policiamento tático, inclusive com reforço das cidades vizinhas, pronto para atuar em caso de conflito. Essa atuação deu-se justamente quando começaram os atos de violência entre os torcedores das duas equipes. Na noite de domingo, o Ministério Público catarinense afirmou que não fez nenhuma recomendação ou ação que impeça a Polícia Militar de atuar no interior do estádio Arena em Joinville. A assessoria de imprensa do Ministério Público diz que uma ação civil pública que pede mudanças estruturais na segurança do estádio foi protocolada no dia 2, mas o Fórum de Joinville não havia aceitado o pedido até a noite de domingo. Ainda, segundo a assessoria, a ação não pede que os policiais deixem de atuar na Arena Joinville. Além disso, a ação só passaria a ser uma determinação depois de aceita pelo Judiciário. Convenhamos que não há agora justificativas para essas demandas entre as competências e as instâncias dos poderes. Executivo, que faz a parte e a qual integra a segurança pública, o Ministério Público, que fez uma solicitação, e o Poder Judiciário, que não havia ainda acolhido. Em caso, imagino, em discussão na Justiça, por prudência, certamente houve essa determinação, mas isso, as investigações vão determinar as causas que originaram todo esse processo. Eu trago o tema aqui
junto com as condolências a Mandela, Nelson Mandela, porque foi num estádio de futebol, na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo, em que o ambiente de conciliação se verificou mais uma vez com a exortação e a reverência àquele grande líder. E nós aqui, no domingo, 2 dias depois da morte, 3 dias depois da morte de Mandela, estávamos vendo essas cenas que nós todos condenamos. Não é um ato de civilidade. Futebol não é isso. Futebol é entendimento, é congraçamento. Futebol é uma festa também das suas manifestações, das suas torcidas, e isso não é uma boa imagem que nós possamos levar. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, em primeiro lugar, minhas felicitações pela oportunidade como conseguiu casar 2 temas que parecem tão distantes e que a senhora juntou: a morte do Mandela com a violência no estádio em Joinville. Realmente foi um gesto brilhante de oratória e que tem tudo a ver, uma maior legitimidade, porque realmente o Mandela foi um homem que soube usar o esporte para a paz dentro do seu país e que foi ovacionado dentro do estádio na sua última aparição. Eu só queria, ao mesmo tempo que me solidarizo com a senhora em relação à necessidade de pacificar nossos estádios, que é uma vergonha o que está acontecendo, uma tragédia, senador Rubem, ao mesmo tempo dizer que o que está acontecendo nos estádios não é diferente do que está acontecendo nas ruas. Nós, há muitos anos, já estamos numa guerra civil sem lados, uma guerra civil sem ideologias, uma guerra civil sem propósitos, mas uma guerra civil pelo descontentamento. Neste mesmo dia, eu creio, em que houve a violência no estádio, um grupo de jovens se reuniu em frente a um shopping propondo-se invadi-lo. Foi preciso a polícia vir proteger o shopping em São Paulo. É claro que isso vai continuar. É claro que, dispondo dos instrumentos de mobilização, que são hoje os computadores interligados, conectados pela internet, qualquer jovem ou um grupinho de jovens consegue reunir um grupo maior em qualquer lugar para fazer o que quiser. Nós estamos com o pacto social que faz um país funcionar em uma crise muito profunda. O tecido social está se rasgando aqui e ali, inclusive nos estádios, inclusive em manifestações, inclusive nesses black box e tudo isso que estão funcionando por aí de uma maneira violenta. Ou despertamos, ou vai ser muito tarde, se é que já não é muito tarde, se é que já não passamos a linha limite entre a possibilidade de convivência social e de violência individual de pessoas como esses de Joinville. Não é possível que a gente continue sem perceber a gravidade da violência. Não bastam as estatísticas mostrando que se morre mais aqui por ano do que de americanos em toda a guerra do Vietnã, que durou 15 anos, eu creio. Basta assistir à televisão. Não tem um dia em que uma parte considerável do tempo não é utilizada para transmitir gestos brutais, violentos, de brasileiro contra brasileiro. Às vezes sem nenhuma razão. Às vezes para roubar qualquer coisa. Como ontem, R$160, colocaram um homem na mala do carro e saíram com ele sequestrado todos os dias. Nós precisamos despertar. Mas pelo menos despertemos nos estádios. Pelo menos façamos com que esse país não passe vergonha na Copa do Mundo por conta de violências nos estádios. Urge pacificar os estádios, mas urge pacificar o Brasil inteiro. Senador Cristóvão, eu queria agradecer-lhe imensamente, porque as suas preocupações, as suas angústias e a sua percepção sobre a realidade atual são as minhas. São as de, eu diria, de muitos brasileiros que têm a consciência do momento que estamos vivendo. Não foi sem nenhum sentido
que aconteceram durante a Copa das Confederações, as manifestações que levaram milhares de brasileiros, especialmente jovens, às ruas. Não foi apenas para, digamos, em alguns casos, atos de radicalismo ou vandalismo, mas foi uma manifestação de protesto também, disso que Vossa Excelência costuma falar, da exclusão. Então, eu queria dizer-lhe que eu compartilho com essas angústias de Vossa Excelência e queria pedir ao presidente que a parte do senador Cristóvão entre na íntegra nesse meu pronunciamento, porque ele dá um valor adicional a essas observações e a essas apreensões e a nossa responsabilidade também no que pudermos fazer. Discutir a competência se num evento desses de caráter privado, que é a justificativa que algumas instituições estão dando, quando o estádio foi alugado pelo Atlético, então ele passa a ser uma responsabilidade privada e, portanto, o Atlético teria que contratar os seguranças particulares para ali fazer a segurança e assegurar a tranquilidade, a paz, a não violência no estádio. Essa é uma discussão que se dá no âmbito da área da segurança pública. Aqui nós estamos debatendo exatamente isso que Vossa Excelência falou, esse caldeirão que está fervendo e que, se explodir, a gente pode ter consequências muito mais danosas, não só limitadas ao futebol, mas veja só como disse Vossa Excelência em relação à tentativa de invasão de um shopping center com muitas pessoas lá dentro, o risco de haver digamos, um tumulto e até vítimas, algumas fatais, não só feridos, é muito grande. Essas preocupações já, como eu disse, correram o mundo. As cenas são cenas muito trágicas. A própria FIFA, que é a detentora da realização deste evento, de Genebra, condenou a violência nos estádios brasileiros, mas alertou que o sistema de segurança da Copa do Mundo será completamente diferente do que existe no Campeonato Brasileiro e que o modelo já provou que funciona, lembrando exatamente a questão da Copa das Confederações. As imagens da violência no fim de semana aqui no nosso país, especialmente lá em Joinville, deram a volta ao mundo, em parte abafando o espetáculo e cortes do sorteio da Copa da sexta-feira. Jornais estrangeiros chegaram a apontar a batalha campal no país da Copa, enquanto a imprensa inglesa alertou para a real imagem do futebol em nosso país. A FIFA, em uma resposta por e-mail ao jornal Estado de São Paulo, deixou claro que esses acidentes não devem ocorrer em nenhum estádio de futebol. Isso é muito triste para o futebol brasileiro, segundo a entidade. A FIFA e o Comitê Olímpico condenam qualquer forma de violência. Exatamente é por isso que nós aqui estamos abordando. Aliás, o campeonato brasileirão deste ano foi marcado por brigas, muitas brigas em arenas. O jornal Estado de São Paulo diz que as brigas entre torcidas dentro dos estádios marcaram este campeonato. Em São Paulo, um confronto no Morumbi entre São Paulinos e corintianos em 13 de outubro terminou com várias pessoas feridas. A torcida do Corinthians se envolveu em pelo menos uma outra briga com vascaínos no estádio Mané Garrincha em 25 de agosto, aqui em Brasília. Uma semana antes, houve pancadaria entre São Paulinos e flamenguistas na entrada da Arena Brasiliense. Aliás, alguns deles foram aqueles mesmos torcedores que estiveram participando em Oruro, lá na Bolívia, daquele jogo de triste memória. Clássicos estaduais também tiveram bastante confusão. Quando o Atlético de Minas Gerais e Cruzeiro se enfrentaram em outubro, no mesmo dia de São Paulo e Corinthians, no estádio Independência, cruzeirenses brigaram entre si e jogaram bombas em atleticanos. No Paraná, em 6 de outubro, vários torcedores de ambos os times ficaram feridos num clássico entre Atlético Paranaense e Curitiba. Torcedores do Goiás brigaram entre si na arquibancada do Serra Dourada durante o jogo com o Internacional, lá do meu estado, o meu Inter. O atacante Walter se revoltou com os brigões e não comemorou um gol que marcou em protesto contra o comportamento dos vândalos. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva basicamente tem punido os clubes dos brigões com perdas de mando de campo. A medida, na prática, tem se mostrado inócua para conter a violência nos estádios. Como eu fui relator aqui da Lei Geral da Copa, e um dos debates que nós tivemos foi exatamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, que teve uma atuação exemplar, que foi exatamente porque o Ministério Público, junto com a CBF,
havia feito um trabalho muito intenso para reduzir a violência nos campos de futebol, que era determinada, em muitos casos, pelo consumo de bebida alcoólica. Depois daquele entendimento com a CBF e os clubes e o próprio Ministério Público, fizeram um termo de ajuste de conduta e passou-se a abolir o consumo de bebida alcoólica. Agora, no contrato comercial com a FIFA, há, assim, a permissão para o consumo de bebida alcoólica. Isso é cláusula contratual, é um negócio, o evento é um negócio, aliás, um grande negócio. Então, foi mantido porque eu não poderia, mesmo com toda a argumentação do Ministério Público, a opinião pública também favorável à proibição da bebida alcoólica é contrariar um acordo internacional líquido e certo, assinado pelo governo brasileiro. Eu não podia mudar as cláusulas daquele contrato, sob pena de uma má imagem do Brasil em relação a esse contrato. Então, explicamos e ficou, então, expressamente que a liberação da bebida nos estádios será exclusivamente durante os Jogos da Copa de 2014. Foi a forma que encontramos para assegurar aquele contrato, manter as regras do jogo, como se diz, a segurança jurídica e, por outro lado, preservar de novas violências. Então, nós temos que continuar perseguindo esses valores para que o futebol e a Copa de 2014 honrem o Brasil e não sejam um motivo de preocupação e de violência. Por fim, senhor presidente, e não menos importante, queria dizer que está marcado para o dia 11, agora, dia 11, e o senador Álvaro Dias e o senador Paim também tem, e lá o deputado Rubens Bueno, têm sido muito atentos nesse processo. Dia 11, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do recurso que a Varig tem na defasagem tarifária. A ministra Carmen Lúcia já leu, ela foi a relatora, leu um brilhante voto, uma sustentação que nós assistimos lá, todo ele, conferindo o direito não só à Varig, mas também aos assegurados do Aeros. Essa é a questão. E essa causa vai ser, então, retoma depois de 7 meses de um pedido de vistas que o ministro Joaquim Barbosa solicitou. Ele teve essa autoridade, então agora vamos aguardar que a Suprema Corte de Justiça do país. Muitos já morreram, inclusive no período dos 7 meses, morreram comissários da Varig esperando uma solução para esse problema que tem um alcance social mais do que qualquer outro. O Estado falhou e eles não podem ser penalizados por isso. Eu queria, então, registrar e esperar que o Supremo Tribunal Federal consiga definitivamente pôr um ponto final nisso, que é também a aspiração dos membros e dos associados do Fundo Aeros. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora, se for possível uma parte pois ainda, não, senador Álvaro Dias, nos permitir, para me solidarizar, eu creio que Vossa Excelência, com muita oportunidade, traz esse tema à tribuna. Nós estamos acompanhando, Vossa Excelência, eu e outros parlamentares, acompanhamos o drama dos aposentados do Aeros há muitos anos, sabemos o sofrimento deles, sem dúvida muitos já se foram, carregando a injustiça para a eternidade. E nós esperamos agora o Supremo Tribunal Federal, é a grande esperança, certamente. O governo tem decepcionado muito, tem desencantado, o governo tem prometido e não cumpre. Então, nós imaginamos que a grande esperança reside logo ali, no Supremo Tribunal Federal. E que no dia 11, quarta-feira, nós possamos ter uma boa notícia do Supremo Tribunal Federal, para que essa notícia possa fazer a alegria tardia dos aposentados do Aeros antes que o Natal chegue. Parabéns a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Eu queria lhe agradecer muito essa referência. Muitos, lamentavelmente, não conseguirão ver porque já faleceram. Faleceram, inclusive, nesse período de 7 meses, pelo menos um comissário de bordo da Varig faleceu, e eu fiz o registro aqui na tribuna. Mas são centenas e milhares que estão aguardando. Cada vez que eu pego um voo, senador Rubem Figueiró, tem sempre um comissário que, porque não pode viver com a miserável esmola, que eu digo, que é conferida a eles têm que continuar trabalhando. E a primeira coisa, senadora, como está o nosso processo? Um voo que peguei
vindo de São Paulo para Brasília, quando pego daqui para Porto Alegre, de Brasília para qualquer outro lugar, sempre há uma pessoa que trabalhou na Varig e tem essa questão. Então, é mais um motivo da relevância que tem esse ato, não só dos que estão aguardando em casa, já fizeram greve de fome, já fizeram várias mobilizações. No aeroporto Santos Dumont houve greve de fome, eles ficaram na sede da entidade para tentar sensibilizar, conseguiram, através daquela greve de fome, a fazer com que o governo formasse um grupo de trabalho em que a Advocacia Geral da União está trabalhando nisso. Esperamos que agora, com essa decisão do Supremo, de fato, haja um ponto final sobre isso, e agradeço muito a referência do senador Álvaro Dias, que antes de mim, junto com o senador Paim, porque eu cheguei aqui em 2011 e peguei essa causa em 2011, quando a própria ministra Carmen Lúcia disse estava pronto para a gente fazer um acordo. Aliás, o governo pediu um acordo e o acordo foi tentado. Aí a ministra teve que recomeçar tudo de novo, num processo que ela tinha demorado no mínimo 3 anos para estudar e montar toda a argumentação por voto dela. Quando eu fui lá, ela disse e declarou que ela tinha perdido todo o serviço de análise e julgamento. Agora, esperamos que isso esteja chegando ao fim. Obrigada, presidente.